Muito bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Romanos. Que Deus o abençoe, que Deus esteja de fato presente enquanto nós fazemos esse estudo, que seja para nos edificar, que seja para nos aproximarmos de Deus, que seja para entendermos um pouco mais sobre este livro tão maravilhoso que é o livro de Romanos. Vamos continuar. Então, se vocês se lembram, nós estávamos vendo na aula passada como os judeus se tornaram arrogantes, como eles se tornaram intolerantes, sem compaixão. Eles realmente se tornaram um povo odioso, porque ao invés de obedecerem à lei que Deus mandou para eles, eles falavam dessa lei, eles ensinavam essa lei, eles exigiam que os outros observassem essas leis, mas eles mesmos não eram capazes de cumpri-las, não eram capazes de obedecê-las. E nós vamos continuar hoje para entendermos, então, como eu disse na semana passada, que Paulo vai explicar para eles, a partir desse trecho que nós vamos ver, que só o fato de alguém ser circuncidado não fazia dele um judeu. A circuncisão era o mais importante para um judeu depois do fato deles serem descendentes de Abraão, que criou o povo que na época ali do Novo Testamento era o povo judeu. Então, a circuncisão era o sinal dessa aliança que Deus havia feito ali com Abraão, a aliança que Deus havia feito com todo o povo, através de Moisés, quando entregou a lei. E nós vamos continuar hoje a partir aqui do versículo 25, onde nós lemos assim: a circuncisão tem valor se você obedecer à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, Paulo começa dizendo aqui, né? A circuncisão tem valor se você obedece à lei. A circuncisão ela é um fim em si mesma. Somente a circuncisão não era garantia de que a aliança seria cumprida e que, por estarem circuncidados, os judeus tinham certeza de herdarem as promessas de Deus. Nunca foi dessa forma, nunca era para ter sido dessa forma. A circuncisão ela era apenas o sinal de uma relação de aliança com Deus. Mas aquele que foi circuncidado, ele tinha a obrigação de cumprir a parte que lhe cabia nessa aliança. Isso fica muito claro para a gente aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 3, que diz: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, um homem que se deixava ser circuncidado, né? Aqui no caso eles circuncidavam as crianças ao oitavo dia de nascimento. Simplesmente o fato de da circuncisão não garantia essa relação, essa aliança com Deus, como diz aqui nesse versículo, né? Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir a lei. Então eles tinham essa obrigação. Não era apenas a circuncisão, mas a circuncisão juntamente com a obediência de cumprir toda a lei. Agora, infelizmente, os judeus eles usaram a circuncisão como uma substituta para a obediência. Se nós pensarmos na aliança que Deus fez com o seu povo, Deus sempre cumpriu a parte dele nessa aliança. Mas os judeus eles olharam a circuncisão e pensaram que, por causa dela, eles não tinham que fazer mais nada. Eu já fui circuncidado, então pronto. Quando eu falo aqui circuncisão, eu não sei se todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Eu vou lidando com isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas eu sei que alguém que esteja assistindo esse vídeo pode não saber exatamente o que é a circuncisão. Circuncisão era um sinal que era feito no corpo do judeu, que eles, ao oitavo dia de nascimento de um bebê, eles cortavam o prepúcio dele. O que é isso? Já ouviram falar em operação de fimose, né? Em que você corta um pedacinho ali da pontinha daquela pele que cobre a glândula do pênis ali. Então, o judeu
no 8º dia de nascimento, todos eles tinham essa pelezinha cortada. Essa pele se chama prepúcio. Então, isso é que era o sinal da circuncisão. Então, todo menino judeu, ele tinha esse sinal, ele tinha essa parte do seu corpo cortada ali, essa pelinha. Tá? Então, isso é que é o que eu estou chamando aqui de circuncisão. Esse é o sinal que todos os homens judeus tinham nos seus corpos. Agora, não era só ter esse sinal, né? É o que nós estamos vendo aqui, estamos tentando identificar o que era de fato que fazia uma pessoa ser judeu. Então ele tinha que nascer descendente de Abraão, ele tinha que ter essa marca no seu corpo, que era a circuncisão, mas eles estavam achando que não precisavam fazer mais nada, né? Agora, o que acontecia se eles não obedeciam à lei? E aí nós vamos ver aqui palavras duras, né? Que Paulo vai dizer para eles na continuação do versículo 25. Ó. Mas, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, pela desobediência, os judeus eles se tornavam justamente aquilo que eles mais desprezavam. Então, pensemos aqui. Se é ruim quando um marido não cumpre os seus votos com a sua esposa, ou quando alguém, uma pessoa qualquer, não cumpre um contrato firmado com outra pessoa, né? Isso gera diversos prejuízos, isso é uma coisa muito ruim de acontecer. Agora, muito pior é não cumprir uma aliança feita com o próprio Deus. E provavelmente, para uma surpresa ainda maior para os judeus, Paulo ele disse aqui, ó, no versículo 26, se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Então, Paulo demonstra aqui o que ele tinha falado já lá no versículo 14, que se o gentio que não tinha a lei obedecesse naturalmente aos preceitos da lei, eles seriam considerados como se tivessem sido circuncidados. Então, para quem gosta de matemática, circuncisão menos obediência é igual a incircuncisão. Já a incircuncisão mais a obediência, Paulo estava dizendo aqui que era igual à circuncisão. Então, os judeus eles devem ter ficado chocados com essas afirmações de Paulo, né? Realmente com essa cara de espanto, de assombro. Como assim, Paulo? O que você está dizendo? Porque os judeus eles se consideravam de fato o povo de Deus, nós estamos vendo isso, abençoados por Deus, eles achavam que Deus tinha um tratamento especial para com eles, e eles pensavam que isso vinha porque eles eram circuncidados, porque eles tinham esse sinal. E eles consideravam os incircuncisos, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, que é os gentios, todas as outras nações, todos os outros povos, eles tinham nojo dessas outras pessoas. Eles achavam que eles eram abomináveis para Deus. E Paulo está dizendo aqui que se um incircunciso, ou seja, se um gentio, se um povo de qualquer outra nação que não era a nação gentia, se ele obedecesse aos preceitos da lei, esses é que eram tratados por Deus como se fossem os circuncisos. E Paulo não terminou ainda, né? Ele ainda tinha bastante coisa para dizer. Então aqui no versículo 27, ó. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará a você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Olha o que Paulo estava dizendo para os gentios aqui, ou para os judeus. Então, os gentios, quando obedeciam naturalmente a esses princípios da lei, né, esses preceitos que a lei continha, ainda que eles não tivessem essa lei por escrito, eles acabavam cumprindo um dos propósitos dessa lei, que eram os judeus que deveriam fazer isso, mas como eles não obedeciam, eles não cumpriam esse propósito. Que era o quê?
que era contribuir para que houvesse uma moralidade maior na sociedade. Então a sociedade era corrupta, era corrompida, era cheia de devassos, os próprios rituais religiosos deles eram uma ofensa para Deus. Então, se os judeus obedecessem aos preceitos da lei e misturados ali com a sociedade, eles deveriam contribuir para que essa sociedade se tornasse uma sociedade um pouco mais moral, vamos dizer assim. Mas eles estavam fazendo justamente o contrário. Ao invés de engrandecerem o nome de Deus através das suas vidas, através da sua obediência, eles estavam fazendo com que o nome de Deus fosse blasfemado. Então, a situação deles realmente era bem complicada. E Paulo solta mais uma bomba para eles, né? Porque eles que se julgavam tão superiores, tão amados por Deus, mas que na verdade eram transgressores, eles seriam condenados justamente por aqueles que eles tanto desprezavam. Porque, pensem, se os gentios que não possuíam a lei escrita, se eles eram capazes de cumprir alguns preceitos dessa lei, quanto mais os judeus, que possuíam a lei, que consultavam essa lei constantemente, todos os sábados eles estavam ali lendo e conversando sobre aquela lei, eles não deveriam ter sido capazes de obedecer a muito mais ainda do que os gentios, que nem sabiam da existência dessas leis? Então, nós estamos vendo Paulo ensinar que para ser judeu não bastava ser descendente de Abraão, não bastava ter a lei e ser circuncidado. Ele está tentando deixar isso muito claro para eles. E ele vai continuar aqui no versículo 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Então, os judeus eles tinham uma série de rituais, de sacrifícios, de tradições que eles seguiam ali meticulosamente, né, rigorosamente aquelas tradições deles. Mas esses eram atos apenas exteriores, eram realizados de forma quase mecânica por eles, né, era meio que no piloto automático. Eles nem pensavam mais no que tudo aquilo representava. Eles só iam fazendo, porque estavam acostumados a ser assim. Então, por exemplo, quando eles levavam aqueles animais para serem sacrificados, eles tinham que entender que aqueles animais estavam sendo sacrificados no lugar deles. Eles é que eram pecadores e que mereciam ser punidos, mas Deus aceitava o sacrifício daqueles animais no lugar deles, para que eles pudessem, de certa forma, ser perdoados. O perdão efetivo mesmo só veio com o sacrifício de Jesus, mas eles tinham que ter tudo isso em mente. Devia ser um processo de muita reflexão, e eles faziam tudo no piloto automático. Né? Eles simplesmente levavam os bichos lá para que fossem mortos, mas não tinham essas reflexões, não oravam, não pediam perdão. Então eram apenas sinais externos, era aquilo que podia ser visto, da mesma forma que a circuncisão, né? Uma marca exterior. Agora, nenhum desses sinais visíveis representava o que devia ser o interior deles, que é aquilo que eles eram de fato por dentro. Então, esses sinais externos, se eles não estivessem acompanhados de uma motivação correta, de uma obediência, de uma reflexão sobre o que é que tudo aquilo representava, não tinha valor nenhum. Então, esses sinais meramente exteriores não faziam um judeu. E aí nós temos aqui o versículo 29. Né? Não, judeu é quem o é interiormente. A decisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a ideia do judeu ser aquele que o é interiormente, ser judeu em secreto, no seu interior, naquilo que não pode ser visto pelos homens, mas somente por Deus. Deus é o único que conhece as intenções do coração. E quando ele diz que a circuncisão que tinha valor era aquela operada no coração, essa não era uma ideia nova para o judeu. Né? Paulo não estava inventando uma coisa ali que eles nunca tinham ouvido. Por exemplo, lá em Jeremias, Jeremias capítulo 4, versículo 4, nós já lemos assim:
circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Então, já era uma coisa que vinha sendo dita desde o Antigo Testamento, aqui, já com Jeremias aqui nesse exemplo. Então, se a circuncisão carnal era um corte para remover o prepúcio, essa circuncisão espiritual ela era um corte para remover do coração o mal e a rebeldia, para que o homem pudesse honrar a Deus. E na sequência, aqui na NVI, diz que essa circuncisão é realizada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, pelo Espírito e não pela lei escrita. Ou seja, não pode ser alcançada pela obediência à lei, porque nenhum ser humano foi capaz de cumprir toda a lei, né? Somente Jesus Cristo conseguiu cumprir perfeitamente toda a lei que os judeus receberam. Então, a lei não foi capaz de aperfeiçoar o homem, de tornar o homem santo como Deus é santo. Esse é um processo divino, é um processo realizado pelo próprio Deus e através da pessoa divina do Espírito Santo. Agora, essa é a tradução da NVI. Agora, existe uma outra possibilidade de tradução, que é a tradução também da Revista e Atualizada, e se essa tradução for a correta, ela traz ali Espírito com letra minúscula. Então, ela indica que não está falando do Espírito Santo. Aí, essa passagem, ela quer dizer somente que a verdadeira circuncisão é uma questão espiritual. Então, não é uma coisa literal, né? Não é uma coisa física, uma coisa carnal ali. Ou seja, não é apenas um corte literal e exterior que é feito no corpo físico da pessoa, mas é um processo interno, é um processo espiritual. Agora, seja como for, qualquer uma das traduções sendo a correta, a circuncisão verdadeira é a marca de Deus no seu coração. Não é a marca de uma faca na sua pele. Na verdade, aqui estamos falando do judeu, né? Então, não é a marca na pele de um judeu que faria com que ele fosse um judeu de fato. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui de aula para eu manter bem aqui o foco no nosso estudo. Tá bom. Então, Paulo ele vai terminar dizendo aqui, ó. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, os homens, eles louvam aquilo que eles podem ver, né? Muitas vezes o que os homens, né, o que o ser humano louva é apenas as aparências. Agora, Deus não. Deus, ele louva aquilo que está oculto no coração. É aquilo que não pode ser visto. Então, por mais que nos pareça absolutamente óbvio que é infinitamente melhor nós recebermos o louvor de Deus, do que o louvor apenas dos homens, o que é que nós vemos na realidade? Nós vemos que a maioria dos seres humanos eles vivem buscando o louvor de homens e rejeitam completamente a Deus, rejeitam completamente esse louvor que poderia vir da parte de Deus. E para finalizar esse capítulo, eu acho que ficou bem claro o que é que Paulo estava dizendo para eles aqui, né? Olha, você pode até se chamar de judeu, mas você só vai ser um judeu verdadeiro se for judeu por dentro e por fora. Não adianta ter a aparência, realizar os atos externos, encenar para que as outras pessoas olhem para você e pensem, ele ali é um judeu mesmo, ele guarda o sábado, ele oferece os sacrifícios, ele dá o dízimo. Tudo isso eram atos exteriores. Agora, eles precisavam viver, eles precisavam pensar, agir conforme todos esses ensinamentos. Então, era no seu mais profundo íntimo. Eles tinham que se identificar com tudo aquilo que representava ser um judeu. Não era apenas com esses atos exteriores, mas eles deviam de fato viver tudo aquilo que representavam aqueles rituais. Então, o que Paulo queria mesmo era acusar os judeus por seus pecados. Paulo queria convencê-los de que eles eram desobedientes e que
se dependessem dessa obediência à lei, eles jamais poderiam ser salvos. Eles jamais poderiam se colocar em uma condição justa diante de Deus. E se os gentios eram indesculpáveis diante de Deus, como nós vimos lá no capítulo 1, eles também eram. Os judeus também eram indesculpáveis diante de Deus. E na verdade, de uma forma ainda pior, né? Porque eles tinham conhecimento da lei. Paulo ele estava preparando o caminho para deixar bem claro que o único caminho para a salvação, tanto de gentios como de judeus, é Jesus Cristo. E ele vai começar a tratar disso no capítulo 3. Quando nós entrarmos lá, nós vamos ver isso com mais atenção. Agora, você que não é judeu, mas é um cristão, não deixe de entender que tudo isso serve também para você. Não basta você apenas ir para a igreja, cantar louvores, ter a aparência de uma pessoa religiosa, ter a aparência de um cristão. Tudo aquilo que você aprende da Bíblia, dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, tudo isso você tem que colocar em prática. Você tem que ser um discípulo de Cristo no seu interior, no seu coração, na sua intimidade, nos seus pensamentos. E não é o louvor de homens que nós temos que buscar, mas é o louvor de Deus. E só recebem esse louvor de Deus aqueles que têm essa circuncisão no seu coração. Então, essa obra do Espírito Santo em suas vidas são pessoas que de fato amam a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Nós ouvimos ou lemos isso saindo da boca do próprio Jesus. Então nós temos que ter essa preocupação. Não vivam de aparência. Você tem que ser um cristão quando você está sentado no banco da igreja e você tem que ser um cristão quando você está no seu quarto, orando, em particular. Você tem que ser um cristão quando você está convivendo com a sua família, sendo cabeça da sua família, tratando sua esposa com amor, com carinho, honrando, respeitando, tratando da mesma forma os seus filhos, tendo preocupação com a educação deles, mantê-los no caminho do Senhor, ter essa vida baseada na moral cristã, baseada nos ensinamentos cristãos, no seu trabalho, com seus colegas de trabalho. Eles têm que olhar para você e pensarem, poxa, esse de fato é um cristão. Eu fico abismado assim, de ter ouvido já de cristãos que nos trabalhos deles as pessoas nem sabem que ele é cristão, porque eles têm vergonha ou têm medo de tratarem ele com preconceito. É assustador pensar que existem cristãos que têm um pensamento dele. Nós temos que viver diariamente o cristianismo. Cristo tem que permanentemente estar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que a gente faz. Tá? Não há outra maneira de sermos cristãos. Ser cristão é você andar todos os dias, todas as horas, em tudo que você estiver fazendo, com qualquer pessoa que você estiver lidando naquele momento, você precisa ser um cristão. Não existe cristão de domingo, não existe cristão de banco de igreja. Tá? Eu espero que tudo isso possa nos ajudar a nos fazer refletir para que a gente se aproxime cada vez mais de Cristo. E nós vamos começar então já a pensar aqui no capítulo 3. Nós vamos entrar no capítulo 3. Vamos pensar um pouquinho. Nos três primeiros capítulos de Romanos, a gente encontra Paulo, primeiramente, então, o que ele vai fazer? Ele vai convencer os gentios de que eles são culpados diante de Deus. Nós vemos isso muito claramente ali no capítulo 1, dos versículos 18 até o versículo 32. Paulo, ele demonstrou de uma forma muito clara, como eles rejeitaram a verdade de Deus
que ele mesmo fez questão de deixar impressa na natureza, por toda a criação. Deus, ele se fez presente. Toda criatura, todo ser humano na face da terra tem a possibilidade de conhecer Deus simplesmente através da criação que esse Deus maravilhoso fez. E o que os gentios fizeram? Eles trocaram essa verdade pela injustiça, né? Trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. E quando eles desprezaram o conhecimento de Deus, o que eles fizeram? Se entregaram à idolatria, se entregaram a paixões vergonhosas, se entregaram a todo tipo de pecados. E tudo isso fazia com que eles fossem indesculpáveis diante de Deus. Tá? Se você não viu essa parte do estudo, tudo se encontra ali no capítulo 1 de Romanos. Tá? E em seguida, o que Paulo vai fazer? Paulo ele começa a demonstrar a culpa também dos judeus diante de Deus. Isso se deu ali a partir do capítulo 2. Então ele deixou muito claro que os gentios eram indesculpáveis diante de Deus, e no capítulo 2 ele começou a fazer a mesma coisa com os judeus. Por quê? Porque os judeus eles se julgavam, na verdade eles julgavam os gentios como sendo culpados pelos pecados deles, enquanto eles mesmos, os próprios gentios, cometiam, os próprios judeus... Nossa, eu estou fazendo uma confusão danada, né? Vocês me desculpem. Mas o que os judeus faziam? Eles julgavam os gentios culpados pelos pecados que eles cometiam, mas eles mesmos cometiam os mesmos pecados. Ou se não os mesmos, cometiam também pecados. Então, por desobedecerem à verdade e obedecerem à injustiça, ou seja, por desonrarem a Deus, não obedecendo aquilo que eles mesmos ensinavam, eles eram igualmente indesculpáveis diante de Deus, pois eles conheciam a lei, mas eles não praticavam. E agora, no capítulo 3, que nós vamos entrar aqui a partir de agora, Paulo ele vai continuar a sua acusação contra os judeus. Ele vai fazer isso até o versículo 8. E essa não é uma passagem muito fácil da gente interpretar, não. Principalmente ali dos versículos 3 até o versículo 8. Paulo ele pregava muitas vezes nas sinagogas judaicas e ele deve ter ouvido 1 milhão de vezes as mesmas objeções dos judeus com relação ao evangelho que ele pregava. Então, Paulo ele se aproveitou dessa experiência que ele tinha nesse trecho que nós vamos estudar agora, como eu disse até o versículo 8, e o que ele fez? Ele usou o formato de um diálogo. Então é como se ele estivesse conversando com um judeu imaginário e o judeu ia apresentando essas objeções que ele ouviu durante toda a sua vida. Então, sempre que ele chegava em um lugar novo, ele ia pregar numa sinagoga, ele acabava ouvindo as mesmas objeções dos judeus com relação àquilo que ele estava ensinando. E o que ele vai fazer? Ele vai respondendo a essas objeções, porque, como eu disse, ele sempre ouvia. Né? E por isso ele sabia que os judeus lá da cidade de Roma muito provavelmente também fariam esses mesmos questionamentos. E como ele já havia respondido isso tantas vezes, ele aproveitou para registrar isso nessa carta, nesse formato de um diálogo. Então, é assim que a gente tem que olhar para esse trecho que nós vamos estudar agora. Tá? É como se houvesse um adversário imaginário e esse adversário estivesse questionando Paulo e Paulo vai responder a esse questionamento deles. Né? Ele vai dando as respostas que ele sempre havia dado durante toda a sua vida e preparando já o caminho para que os judeus de fato entendessem qual era o evangelho, qual é o papel de Cristo na nossa salvação, porque pelo amor que Paulo tinha pelos judeus, ele queria que eles crescem, se arrependessem, confessassem Jesus Cristo como seu Senhor e assim tivessem a oportunidade de serem salvos. Porque através da obediência à lei, simplesmente nenhum deles poderia ser salvo. Né? Paulo sabia disso muito bem. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira objeção
que nós podemos entender que Paulo estaria respondendo, né? Então imaginem, como eu disse, um adversário imaginário com quem Paulo estaria conversando, e aí esse adversário imaginário ele vai e diz assim para Paulo: Paulo, você está ignorando a aliança de Deus. Então, depois de Paulo ter dito todas essas coisas que nós vimos ele dizer ali no final do capítulo 2, esse judeu imaginário estaria dizendo isso aqui para ele. Você está ignorando a aliança de Deus. Ali no fim do capítulo 2, o que Paulo disse? Paulo disse aos judeus que ter a lei de Moisés e ser circuncidado não garantia a eles a salvação. Então, por isso é que nós temos esta seguinte pergunta, em Romanos capítulo 3, versículo 1. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Então é como se esse adversário imaginário de Paulo estivesse perguntando: se o que você diz é verdade, então de que vale ser judeu? Será que Paulo estava dizendo que a aliança que Deus fez com o povo judeu não valia nada? Deus separou aquele povo dentre todas as nações da terra. Deus deu leis para que aquele povo seguisse. Deus deu a marca da circuncisão para eles, para que eles se distinguissem das outras nações. Será que tudo isso era em vão? Então era esse o questionamento que nós encontramos aqui. E aí, olha como Paulo vai responder a isso aqui no versículo 2. Então, ele disse, né, no versículo 1, que vantagem há então em ser judeu? Que utilidade há na circuncisão? E Paulo responde: muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, Paulo queria que eles entendessem que ele não estava desprezando o povo judeu ou as atitudes de Deus para com eles. Ele só queria que eles vissem essa aliança entre Deus e o seu povo do modo correto, do modo como Deus apresentou essa aliança, e não da maneira que eles distorceram e que estavam entendendo. Por isso, ele diz que havia muitas vantagens em ser judeu, mas que a principal delas era o fato de que os judeus tinham a palavra de Deus. O que aqui provavelmente significa todo o Antigo Testamento, né? Então, todo o Antigo Testamento sendo chamado aqui de a palavra de Deus, e que de fato veio através dos descendentes de Abraão, né? Então, que vantagem em saber que Deus se fez conhecer e fez conhecer a sua vontade aos judeus, né? Então Deus, de fato, ele se apresentou de uma forma especial para os judeus. Eles foram abençoados com os preceitos de Deus através da lei. A lei dizia para eles como eles deveriam viver. Então, eles foram abençoados com as profecias, essas profecias apontavam para o Messias, e eles foram abençoados também com as promessas de Deus, porque essas promessas garantiam segurança, garantiam proteção àqueles que fossem fiéis a essa aliança, né? Então, podemos dizer que os judeus eles possuíam o maior dentre todos os tesouros da humanidade, mas eles não estavam aproveitando desse bem tão valioso que eles possuíam. Na época de Jesus, eles consideravam as tradições humanas deles mais importantes do que os mandamentos dados por Deus. Isso fica muito claro lá no capítulo 15 de Mateus. Eu vou citar como exemplo ali apenas o versículo 3, tá? Que diz assim: Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, olha que terrível. Eles tinham o mandamento de Deus, um mandamento que era bom, um mandamento que era justo, um mandamento que era perfeito. Agora, eles criaram uma série de tradições e, seguindo essas tradições, eles acabavam transgredindo o próprio mandamento.
Então era uma situação muito difícil, era uma situação e difícil no sentido de que eles não sabiam que eles estavam fazendo essas coisas, né? Toda aquela obediência mecânica de que nós falamos agora há pouco, eles davam os dízimos, eles faziam os sacrifícios que eram necessário fazer, eles guardavam o sábado, eles participavam de todas as festas religiosas. Eles achavam que realmente com isso eles estavam obedecendo a Deus. Eles não tinham consciência. É a mesma pessoa, é o mesmo jeito dessa pessoa que eu falei agora há pouco, que vai para o seu trabalho, mas ninguém sabe que ele é cristão. Mas ele pensa que porque ele domingo ele está sentado ali no prédio da igreja, está orando, está ouvindo a mensagem, ele dá as ofertas dele, ele ora, ele canta. Ele acha que isso faz dele, de fato, um cristão verdadeiro. Então essas pessoas precisam ter os seus olhos abertos para entender de fato o que é ser cristão. E Paulo estava tentando fazer a mesma coisa com os judeus ali. Estava tentando abrir os olhos deles para que eles entendessem que toda aquela maneira que os séculos fizeram com que eles estivessem vivendo, todas aquelas tradições que eles foram acrescentando, primeiramente eram tradições orais. Depois eles foram anotando todas aquelas tradições e eles acabavam obedecendo aquilo ao invés de obedecer ao que a lei que Deus deu através de Moisés, o que a lei queria. Então, o propósito pelo qual Deus deu a lei para eles acabou se perdendo. Porque eles obedeciam todos aqueles rituais, todas aquelas tradições, mas não alcançavam o que era preciso. Não alcançavam aquilo que Deus tinha por objetivo quando deu a lei para eles. Então, eu vou terminar essa aula aqui agora, tá? Semana que vem nós continuamos, nós vamos ver ali a segunda objeção desse adversário imaginável de Paulo ali, tá? Que Deus os abençoe. Eu realmente espero que vocês estejam sendo abençoados por esses estudos e que nós continuemos crescendo no conhecimento do livro de Romanos e crescendo também no conhecimento daquilo que Deus espera de nós. Grande abraço, Deus abençoe a todos.